Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos dar início à escola bíblica aqui na nossa casa. Nós tivemos esse intuito, eu e minha esposa, né, de estarmos dando início a este estudo bíblico, né, que a gente preza muito pelo ensino da palavra de Deus, né? Então, hoje, domingo, né, nós estamos iniciando no dia 2 de novembro de 2025, aqui a escola bíblica, aqui em nossa casa, no culto no lar, né? E agora nós colocamos casa de oração, sementes da fé em Cristo. No começo agora nós gostaríamos de fazer uma oração, né? Vou pedir para minha esposa estar dirigindo esta oração para nós darmos início na escola bíblica. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por esta oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, aprendermos com o Teu poderoso Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, meu Deus, Pai, diminua o nosso eu, que o Senhor possa falar conosco, nos preenchendo, Senhor, meu Deus, Pai, as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Ajuda, Senhor, meu Deus, a cada um nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vocês que acompanham pelo Facebook, posteriormente esse vídeo vai ser publicado no canal do YouTube, né, o Entendimento da Bíblia, caso você queira assistir novamente este vídeo, e vai ficar por alguns dias também no Facebook, né? Nós vamos examinar a lição bíblica, que é o quarto trimestre da CPAD, Corpo, Alma e Espírito, e o subtema desta lição fala sobre a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje a lição 1, né, nós vamos dar início à lição 1, que vai falar sobre o homem, corpo, alma e espírito. Vamos aprender sobre isso, né? É a chamada tricotomia, né? Nós entendemos a tricotomia como uma das bases para os nossos ensinamentos bíblicos. Também vamos entender que existe a dicotomia, tá? E nós vamos louvar o hino, né, ao Senhor agora, né? Eu pedi para minha esposa estar louvando o Senhor nesse momento. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que o Espírito Santo possa habitar em nós, fazer morada, e que a palavra de Deus cada dia venha ser renovada em nossas vidas, né? Mas, tá bom? Então vamos dar início, né, irmãos, na leitura da palavra de Deus também, juntamente com esta lição, que é a lição número 1, o homem, corpo, alma e espírito, né? O texto-alvo da lição diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse registro está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5,
e o versículo de número 23. A verdade prática da lição diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Louvado seja Deus por essas palavras, né? A parte de Deus, né? A leitura bíblica, ela está registrada no livro do Gênesis, né? O capítulo de número 1, versículos 26 ao 28, é a leitura de referência, a leitura bíblica em classe. E também vai estar no mesmo livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículos 2, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 7 e versículos 18 e do 21 ao 33. Eu vou ler aqui, né, o livro do Gênesis, né? Minha esposa está vendo aqui na Bíblia também, para ver o registro, né, na Bíblia. Tem o registro aqui na lição. O 26 do livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem. Né? Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa parte aqui, que ela vai dar uma base muito interessante para a nossa lição. A nossa imagem. Né? Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, novamente o nosso aqui, né? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pedi para minha esposa ler o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora nós vamos para o Gênesis de número 2, Gênesis capítulo de número 2, e o versículo de número 7. Pode ler, minha esposa, por favor. 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Outro tópico importante também que nós vamos citar aqui na lição, a respeito desta ocasião em que Deus sopra no homem o fôlego de vida. O verso 18 agora fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. Agora o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a sua carne em seu lugar. Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. 23. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Então este é o texto de referência, o texto de leitura em classe, leitura bíblica em classe, né? Vamos agora para a introdução, irmãos. A introdução diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana e sua relação com Deus. Na vida prática, para introduzir o tema, iniciaremos com a lição que abordará o ser humano criado por Deus de forma tricotômica: corpo, alma e espírito. Isso é o tricotômico. Assim, estudaremos a distinção e a interação entre essas três dimensões, destacando que fomos formados para glorificar a Deus integralmente. Enfatizaremos a relevância de uma vida equilibrada e santa em todas as áreas do ser. Para nos auxiliar neste trimestre, contaremos com o pastor Silas Queiroz, jornalista, bacharel em teologia, direito, especialista em direito público, enfim. Tópico 2 agora da introdução, a apresentação da lição. Né?
Objetivos da lição é levantar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Tópico 2, ensinar a diferença entre alma e espírito, com base nos termos originais, né? Mostrando que ambos compõem a parte imaterial. Nós temos parte material e imaterial, tá? Do homem. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios, melhor dizendo, em algumas dessas áreas podem afetar as demais, né? Muito bem, vamos dar início então aqui o que fala no comentário, né? Tópico 1, vamos para o tópico 1, tricotomia humana, né? Vamos passar essa parte aqui, que aqui é um comentário do autor. Já vamos fazer o comentário, né, a respeito da lição. Fala sobre doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Nós temos a referência de Gênesis 1, 26 ao 29, nós acabamos de ler, né? Qual que é o propósito da criação do homem, né? Gênesis 2 e 15, e Salmos, capítulo de número 8, versículo 3 ao 9, para minha esposa se puder ler, Salmo 8, do versículos 3 ao versículo 9. Também nós temos o registro em Efésios 1, versículo 3 ao versículo 6. Muito bem. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Esse tipo de estudo está registrado no campo teológico na antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, construção e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? E para onde vai? Muito bem. Pode ler, por favor, Salmo 8, 3 ao 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, ao nome, né? Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste baixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, 9. Ó Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Então aí o salmista, ele fala acerca da grandeza de Deus em tudo aquilo que ele fez. Pode deixar por enquanto. E é interessante que nesses versículos você vê uma palavra interessante que fala que é coroa. Nós entendemos que o ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Os demais seres viventes que Deus fez, né, já adiantando aqui para os irmãos, ele fez e não formou, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os demais seres que Deus fez, ele fez com a palavra haja, né? Acontece com o poder da sua palavra que foi criado, né? Faça seres viventes, né? Façam os animais domésticos, façam os animais selvagens, diferentemente do homem, né? O homem, ele tem uma formação, nós vamos entender aqui na lição, que é uma formação material e imaterial. E aqui nós estamos falando a respeito de coroa. O salmista traz a palavra coroa. O que é uma coroa? Coroa é algo que, vamos dizer assim, que ilumina, né? Uma coisa que é diferente, uma coisa que é destaque, né? Que você destaca
na vida de alguém, de um ser. Então, o ser humano ele está destacado com essa coroação diferenciada dos outros demais seres. Os demais seres não têm essa coroa. Os demais seres também, cada um tem o seu tipo de propósito, né? Já entendemos que os demais seres, eles atuam pelo instinto, diferentemente do homem, né? Que tem consciência, que tem vontade, diferente dos outros seres. O ser humano ele se comporta, né, nesse meio aqui, nesse termo, né? E o Efésios capítulo de número 1, versículos 3 ao 6, ele nos diz o seguinte, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que o apóstolo Paulo traz aqui na igreja de Éfeso, né? Para a igreja dos Efésios, acerca do propósito que Deus fez o homem, para que ele pudesse também dar glória a Deus, né? O ser humano foi criado para esse propósito, para glorificar o nome de Deus, né? Existem alguns seres humanos que fazem diferente, infelizmente existem, mas não é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito do ser humano é glorificar a Deus, porque ele foi feito e formado por esse Deus, né? Vamos continuar a leitura aqui, Em um tempo de tanta psicologização da fé, a intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada, né? Então, o que acontece, né? Nós entendemos que a tricotomia humana é, resumidamente, o corpo, alma e espírito, né? Entendemos que o corpo do ser humano é a matéria física, né? É a carne ou o pó da terra, como ele foi criado, assim como Adão foi criado, do pó da terra, nós também somos pó. Se você for observar nas demais disciplinas, você vai entender que o corpo tem todos os elementos químicos para comparar que ele veio da terra, ou seja, um ser de terra, feito do barro. Outra, nós também somos um ser espiritual. Entendemos aqui já que o Senhor Deus, após o momento de ele ter soprado em nós o fôlego de vida, entendemos que Deus ele coloca aquilo que é dele, dentro dele, colocando dentro de nós o ser humano. Assim existiu a formação, né? Criado do pó da terra, ou seja, criado da substância do pó, algo material, e Deus coloca dentro de nós aquilo que é imaterial, o fôlego de vida, né? Aí, lá em Gênesis vai falar, e o homem se fez alma vivente. Muito bem, aí passamos a ser, a partir dessa segunda expressão, um ser espiritual. Então não somos somente material, mas também imaterial, porque aquilo que é espiritual não é matéria, é imaterial, não é visível, né, com a percepção dos olhos humanos, mas você sente, né, coisas espirituais. Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais. Muito bem. Tópico 2, a tríplice natureza. Eu vou pedir para minha esposa ler, por favor. Tópico 2. A teologia utilizada o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Deuteronômio 4. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente o homem e a plenamente de Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, capítulo de número 2, versículo de número 7, que traz esse registro para nós. E nós entendemos aqui, através desse versículo, que primeiro Deus criou, né, do pó da terra. Criação. Né? Deus criou o homem do pó da terra. Deus, ele fez o homem com as suas próprias mãos. Não aparece outro ser na Bíblia, quero que você entenda isso, que é criado com as próprias mãos de Deus. Deus, ele coloca outro verbo para poder criar os demais seres, né? Ele fala haja, faça. Então ele não coloca que ele faz com as suas próprias mãos, né? Aqui em Gênesis 2 e versículo 7 vemos claramente, assim como Deus fez o homem diferente dos demais seres, né? Então ele cria, né? Ele formou o homem do pó da terra, né? E soprou em seus narizes o fôlego de vida, né? Então esse fôlego de vida, já adiantando para vocês, o que nós falamos aqui é a respeito do espírito. Ainda que ele fala alma vivente, né, talvez alguns vão confundir aqui esse termo alma, acreditando que aqui já vem a outra parte chamada alma, mas não. Esse alma vivente, na verdade, Deus ele sopra no homem o espírito. Então nós somos formados, vamos lá, primeiramente do corpo, que é o pó da terra, o espírito, né, que é a matéria, isso, correto? Vamos relembrar aqui, minha esposa tem citado, que é a matéria, né, o corpo. Nós somos formados de espírito, que é o fôlego de vida, que nós nos tornamos alma vivente, né, e por isso vivemos, né? E também o ser ele é formado de inteligência, né? Ele é formado de vontade, né? E aí já vamos partir para a alma, né? Creio que aqui vai estar detalhando melhor a respeito disso, mas nesse versículo nós entendemos essa formação tricotômica. Alguns defendem a formação dicotômica, que é corpo e espírito, mas dentro do espírito, né, nessa outra fundamentação dicotômica, estão também os requisitos da alma, né? São tipos de doutrinadores, né, ensinadores da palavra de Deus que entendem dessa forma, né? Nós estamos aqui para não discutir sobre isso, mas estamos falando a respeito da tricotomia, né? Mas não desconsideramos também a dicotomia, que também é um tipo dos argumentos, né, de alguns historiadores, alguns teólogos, etc., né, que tem sua fundamentação. Aqui no tópico 3 vai falar sobre físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, em João 4:24, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, que é o pó da terra, o elemento físico, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material, né? Você vai ver algumas referências no Salmo 33 e o verso 6 e Hebreus 1, versos 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. Então os animais não têm essa outra formação da tricotomia, tá? Alma e espírito. A alma do animal, a alma entre aspas, vamos colocar aqui, né? A alma do animal, que é a sua vida, né, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Ou seja, o animal ele morre, né? E a alma
vai deixar de existir, né? Então aqui entendemos que o animal, por isso que ele vive por instinto, né? Ele não tem, assim como o ser humano, consciência e vontade. Aí já quebra-se o tabu que muitos estudiosos, inclusive, que colocam nas escolas acerca da teoria de que o homem veio do macaco, que nós, os cristãos, não consideramos válida. Por que que o homem não veio do macaco? Porque nós entendemos que o primeiro ser, que foi Adão, ele comunicava com Deus. E olha só que blasfêmia na palavra de Deus, se nós falarmos que o homem é imagem e semelhança de Deus. Se o homem ele é um produto do macaco, como que Deus seria um macaco? Seria uma blasfêmia nós falarmos isso. Então nós não podemos admitir que o homem, o ser humano, ele veio nessa teoria científica, né, adotada muitas vezes nas escolas, que o homem veio do macaco, que é a teoria de Charles Darwin, a teoria do evolucionismo. Não podemos considerá-la válida, nós cristãos, sabendo que o homem ele tinha a sua completude diante do Deus Criador, de falar, de conversar com Deus. No próprio Jardim do Éden, ele tinha essa liberdade de consciência, de vontade de conversar com o Criador. E não um produto de um animal, né, que apenas usa o instinto, né, para poder conseguir caçar, conseguir o seu alimento, né? Então é diferente. Já o termo hebraico para vida, entre aspas, em Gênesis 2, versículo 7, alusivo ao homem, é Shaim, quer dizer, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então nós vemos três vertentes aqui, né? Esse fôlego de vida, fôlego das vidas, né? Que é a vida aqui, entre aspas, no versículo 7 de Gênesis 2, ele está se referindo aqui à vida do espírito humano, né? Da alma humana e do corpo humano, essas três coisas, né? Então, uma sinopse aqui da lição: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única da criação, né? Tem o versículo, né? Pode ler. E qual, Hebreu 13, 14. E qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem. Aqui nós estamos falando sobre os anjos, né? Que eles não têm a condição material, né? Os anjos, ele não têm o pó, vamos dizer assim, né? Porque nós somos formados do pó, que é a matéria, né? Então os anjos são seres celestiais que não têm essa matéria, eles são seres imateriais. Eles não existem? Sim, eles existem, porém nossos olhos carnais não conseguem contemplar, né, aquilo que são os anjos. Mas nós vemos vários versículos dos anjos que eles existem e são seres imateriais e também seres espirituais. Vamos para o tópico 2, né? A distinção entre alma e espírito. Gostaria que minha esposa desse continuidade aqui na leitura. Do hebraico nepsh e do grego piché, alma é uma das muitas palavras. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal
é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre de fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Amém. Então nós vamos ver aqui um pouco a respeito daquilo que é a alma, né? Qual que é a diferença do espírito para a alma? Como nós citamos, né, lá no livro do Gênesis, quando Deus ele soprou o fôlego de vida, e aí aquela passagem fala que fez o homem alma vivente, nós entendemos que ali se refere ao espírito, o espírito do homem, que é a vida que ele tem para poder o corpo ele viver, né? O corpo, se tira-se o espírito dele, ele deixa de viver, né? E o que vem a ser a alma? A alma aqui vem a ser no hebraico nefesh e do grego psique, ou seja, significa que é a mente humana, né? Aquilo que o homem pensa, que ele raciocina. Então a alma está relacionada aqui ao raciocínio, à mente, né? A palavra alma é usada para os animais, mas de uma outra forma, né? Gênesis 1:24 significa simplesmente vida. Então a palavra alma para os demais seres viventes, que são considerados irracionais, nós falamos que é vida, ou seja, é a vida daquele animal. Já para o ser humano, não. O ser humano, após o sopro de Deus, o fôlego de vida, né? A alma, ela constitui uma substância espiritual, né, sem corpo, né, nós falamos daquilo que é material, que é o pó. Então, tanto o espírito como a alma também, nessa questão aqui, nesse quesito, é uma condição incorpórea, né, uma condição espiritual ou imaterial, tá? São coisas que não são materiais e é dotada, a alma, o que ela tem? Ela tem razão, ela tem sentimento, e ela tem vontade. Então o ser humano tem, realmente, se você observar, o ser humano tem razão, ele raciocina, né? A razão vem de raciocínio, ele pensa, ele sabe o que ele quer, né? Quando ele não sabe, às vezes ele não faz, ele não compreende, ele procura conhecimento, né? Ele tem sentimento, né? O ser humano tem sentimento, eu quero, não quero, eu posso, não posso, eu devo, não devo, né? Ele tem vontade, o ser humano ele tem vontade, eu desejo fazer isso, eu não desejo. Então o ser humano tem vontade. O animal ele não faz porque ele tem esses três quesitos. O animal faz pelo instinto. Ele faz porque ele precisa de um alimento. Ele vai caçar porque ele precisa de se alimentar. O animal ele tem, como nós chamamos de cadeia alimentar, né? Temos os predadores, as presas, né? E eles convivem porque eles precisam, né, de sobreviver, e por isso eles fazem aquelas coisas com a sua, vamos dizer assim, a vontade de se alimentar, né, que é o instinto, não a vontade, fala assim, eu não quero comer. Por exemplo, o ser humano ele quer comer carne hoje, ele não quer comer carne amanhã, né, ele não tem, ele opta, né, por aquilo que ele quer, ele deseja, e ele na verdade ele produz o seu raciocínio para obter o seu resultado, diferente dos outros seres, né, especialmente a sua vocação relacional com o Criador. E interessante que Deus ele se relaciona com o Criador. Mas é interessante nós citarmos aqui também que o próprio salmista fala que os demais seres também louvam ao Senhor. É interessante que, ainda que os outros seres não são seres racionais como o ser humano, eles também louvam e adoram ao Senhor, porque Deus criou para a sua glória, né? Mas o ser humano ele tem vontade em adorar ao Senhor ou não querer adorar. Isso chama-se o livre-arbítrio. É uma coisa que Deus deu também para o ser humano, né? O livre-arbítrio, né? De com a sua alma, veja bem, não com o espírito, que nós entendemos nesse estudo, pelo menos tricotômico, né? Com a sua alma, ele tem vontade de servir ao Senhor ou não servir. Ele tem essa consciência e ele tem essa vontade. O ser humano ele quer, deseja ou não deseja, né? Não é obrigatório, né? É facultativo isso ao ser humano, querer
fazer as coisas de Deus ou não querer fazer as coisas de Deus, né? Então isso, aliás, decorre do fato do homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Queria que minha esposa quiser fazer um comentário, tá? Pode ir. Diferente dos animais, né? Como já foi dito, né? Como nós viremos do macaco, se o macaco ele não tem a escolha, ele não tem, né, o sentimento, ele não se expressa como ser humano, a escolha de querer ou não querer, né? Ele é, como você disse, pelo instinto mesmo. Então, como nós viremos do animal? Sendo se o próprio Deus disse, né, que o homem dominasse os animais, dominasse a terra, e não os animais, né? Verdade. Se vocês são iguais, não. Deus diz o homem, né? Não falou o homem e os animais dominem a terra, ou vice-versa, os animais dominem o homem. Não. O homem domine a terra, os animais, né? Então, não tem lógica. Muito bem citado, minha esposa falou aqui a respeito do domínio, né? Deus realmente nos deixou ao ser humano, nós, o domínio, dominarmos os demais seres. E nenhum ser humano, aliás, nenhum outro ser, sem ser o ser humano, pode dominar sobre o homem ou o ser humano, né? Nenhuma outra criatura pode dominar sobre o ser humano. Se tiver acontecendo isso, está invertido, está contra aquilo que a palavra de Deus está ensinando. O ser humano que precisa dominar sobre os demais seres, né? Não podemos deixar de ser levado em consideração que um animal domine sobre o ser humano, né? E outra coisa que nós temos que entender, que aquilo que foi mais importante para Deus, você pode ver que Deus, ele criou e formou o ser humano. Então, faça a pergunta, o que é mais importante para Deus, o Senhor? Os demais seres ou Deus, ou o homem, né? Como Deus criou, como Deus formou, né? Você pode ver que Deus criou e formou o homem de uma maneira toda especial. Então, eu gostaria que você entendesse que você não pode ser menosprezado, desvalorizado por causa de um outro ser, de um outro animal, né? Um outro ser, um outro animal, ele não será nenhuma vez mais importante que você, o ser humano, porque você está na cadeia, na sequência de todos os seres, você está como sendo a coroa da criação de Deus, aquilo que é uma propriedade exclusiva de Deus. Deus formou, Deus criou você de maneira diferente e especial. E olha, é interessante que você tem algo muito importante de Deus dentro de você, porque Deus, ele soprou vindo dele. Se Deus soprou, é porque veio de Deus, daquilo que é imaterial de Deus, dentro de você, o fôlego de vida. Deus soprou aquilo que veio dele para você, o ser humano. Então, olha só que coisa importante. Por isso que nós temos que glorificar a Deus, porque nós somos criados para isso, né? E vivemos também para este propósito. Muito bem, vamos continuar. O Espírito, agora. Do hebraico, ruach, e do grego, pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12, 9 e João 4, 23 e 24. Junto com a alma, o inseparável dela, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior, né, que é Romanos 7, 22 e 25, 2 Coríntios 4, 16 e 18 e Efésios 3, 16 a 19, que fala sobre o homem exterior, né? Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, em comentários à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus, né? O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam o único ser ou pessoa.
Então, muito bem. Quer ler um versículo? Hebreus 12, 9. Tá. Pode ler. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Muito bem. O Pai dos Espíritos. Que nós venhamos o quê? Viver, né? Então entendemos que Deus é um ser espiritual e nós também somos seres espirituais, né? Então é interessante nós falarmos que Deus, ele fala para aquela mulher no poço, ali no poço de Jacó, a mulher samaritana, que posteriormente, após o seu diálogo, ele fala que Deus, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós adoramos a Deus, nós adoramos em espírito, ou seja, essa é a parte imaterial também, que a alma também é uma parte imaterial, que tem a ligação direta com Deus, é o nosso espírito. Gostaria que você entendesse aqui que existem o espírito no sentido do homem, o espírito humano, que Deus também deu para o homem, né? Que você vai ver lá no livro de Eclesiastes, quando a pessoa ela morre, vamos dizer assim, essa forma de falar morrer, que nós estamos mais acostumados, né? Diz lá que o espírito volta a Deus que o deu, né? O corpo ele vai para o pó da terra de onde era. Aí conclui, né, a nossa concepção também em Eclesiastes, que o nosso corpo é formado desse pó, que é o pó da terra, o corpo, né? Essa matéria física, essa parte material vai para o pó da terra. E o espírito volta para Deus. O espírito, qual é o espírito? O espírito humano. O espírito que Deus, é como se Deus emprestasse para nós. O espírito volta para Deus que o deu, que é o fôlego de vida. Então devolve-se esse espírito para Deus, né? Que nos deu, né, por um tempo determinado, né, que é o tempo de vida que nós entendemos aqui na face da Terra. Alguns entendem como esse tempo sendo um tempo de vida biológica, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa seara, mas o corpo humano, que é uma parte material, ele não adora a Deus. Nós adoramos a Deus com o nosso corpo, mas primeiro utilizamos a nossa vontade, que vem da alma, e também utilizamos o Espírito que Deus nos deu, o nosso Espírito, o Espírito do homem. Nós glorificamos a Deus em Espírito. E nós falamos com quem também? Um outro Espírito. Talvez você vai falar, vai confundir minha cabeça agora. Não, vou explicar para você. Existe um Espírito do homem e existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então você comunica o seu Espírito, né, que é uma parte das três, da tricotomia aqui, corpo, alma e espírito, o espírito humano, ele se comunica com o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. No Antigo Testamento você vai ouvir muito a palavra Espírito em letra maiúscula quando se refere ao Espírito de Deus. E você vai ver poucas vezes, né, se eu não me engano duas, se eu não me falho a memória, no livro de Salmos, eu não lembro se é no profeta Isaías, no Antigo Testamento, que fala Espírito Santo. Mas você vai ver a expressão Espírito Santo mais no Novo Testamento, você que vai estudar a doutrina do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um ser e você comunica com ele. Você que é um ser humano, que tem o Espírito de Deus, né, na sua vida, né, que é o fôlego de vida, você vai comunicar com quem? Com outro ser espiritual, com o Espírito Santo. E Deus, né, também utiliza o Espírito Santo, assim como também outros versículos da palavra de Deus, você orando, comunicando com Ele, mesmo em gemidos inexprimíveis. Ele traduz aquilo que você não sabe, levar até o Pai, o Espírito Santo. Ele decodifica a sua mensagem para chegar até o Pai e Deus, Pai, responder a você. Então, por isso que nós comunicamos com Deus através do Espírito, esse Espírito humano que nós temos, que Deus nos deu. Muito bem. Algum comentário, minha esposa? Muito bem. Agora nós vamos, então, passar para a interação das três dimensões. Corpo, afetos e somatização. O corpo, né, é a parte material do ser humano, nós já entendemos isso, né, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração.
né? Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15 e 13. O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios 14 e 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17 e 22. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. Muito bem, agora nós vamos falar sobre essas doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas, irmãos, ela tem relação com o corpo e a alma. São doenças que afetam a parte material e também a parte imaterial do ser humano. A ciência, para falar bem a verdade, ela não vai aprofundar esse termo. Ela vai falar que essa doença ela vai prejudicar o corpo da pessoa e muitas vezes a mente, né? Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que ela está sob efeito de uma substância psicoativa, uma droga, né? Ela está dominada, quando a ciência vai estudar, o corpo, e ela está dominando também a mente do ser humano. Então essa é um tipo de expressão que a ciência vai utilizar. Muitas vezes a psicologia também vai utilizar essa questão humana, que é a mente, a psique, como sendo essa parte imaterial que nós falamos, como algo que fica enfermo, que fica doente. Mas se você perceber, né, mesmo que a ciência tenha um breve diagnóstico acerca dessas enfermidades, ela não sabe constituir, conceder cura, ela não sabe conseguir alcançar o resultado, vamos dizer assim, positivo, para que essa pessoa pare de ter essa doença, pare de ter essa destruição, vamos dizer assim, dessa enfermidade na alma, que eu estou dizendo, a parte imaterial do ser humano, né? E aí surgem surgem as doenças psicossomáticas, né? E como que nós vamos tratar essas doenças psicossomáticas? Ainda que existem estudiosos, cientistas, psicólogos, usam muitas vezes doses de remédios, psiquiatras usam medidas de remédios para um tratamento, não se existe uma solução efetiva para obter o resultado. Como nós entendemos aqui na parte cristã, que nós somos formados de corpo, alma e espírito, o homem, quando ele foi criado e formado, Adão, o primeiro ser, e logo posteriormente Eva, depois, posteriormente, eles pecam. Nós vemos isso no livro do Gênesis. A partir do pecado, existiu a corrupção humana. O homem ele se afasta de Deus. E a partir desse momento que surgem-se as doenças. A partir desse momento que surgem essas consequências, inclusive as doenças psicossomáticas. É do pecado. Infelizmente, o pecado ele vai trazer essas consequências para a humanidade, para o ser humano. Muitas vezes a terra, a palavra de Deus fala que ela geme por causa do pecado, por causa das atitudes erradas do ser humano. E por isso que surgem não somente as doenças psicossomáticas que dizem a lição, mas as demais doenças. Alguns cientistas, alguns médicos, estudiosos falam que, por exemplo, o câncer é adquirido por algumas coisas emocionais do ser humano. Alguns cientistas já chegaram a essa conclusão também, não somos nós, né? A igreja que estamos falando mais, estudos inclusive científicos, que são adquiridos, né? Câncer e talvez outras doenças acerca do comportamento, né? da alma, por exemplo, uma depressão, nós vemos que pode acarretar possíveis consequências no corpo da pessoa. Mas o que acontece? Tudo isso surge, irmãos, primeiramente, a raiz principal de tudo isso, o pecado. O pecado do ser humano que vai afastando ele de Deus, vai somando todos esses resultados, todas essas consequências, não somente contra o corpo, mas contra também a alma, a parte imaterial do ser humano.
Salmos, posso ler? Pode ler. Salmos 31 diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gastada de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele detalha com riquezas as palavras, né? Muitas vezes as pessoas talvez não examinam, né, a palavra de Deus, mas nós vemos aqui como Deus Ele dá resposta, né, para tudo isso, né? Examine a Escritura para você entender. Se achegue mais a Deus, né? Se você se achegou já até Deus, se achegue um pouco mais. Todos nós temos que nos achegarmos a Deus. Muitas vezes, por um milagre, pela fé, nós acreditamos na cura, não somente física, mas também da alma, né? Então, o diálogo, a aproximação a esse Deus tão maravilhoso nos dá saúde, né, para podermos prosseguir, né? É verdade que também todos nós ficamos enfermos, mesmo nós que servimos a Deus. Mas isso é necessário acontecer, porque nós somos seres corruptíveis, né? O dia que nós partirmos desta vida, nós seremos incorruptíveis, não será mais corrompido o nosso corpo, nós teremos um corpo de glória. Então essa é a nossa esperança, né? Vai acontecer isso um dia, permitindo Deus, pela sua bondade e sua misericórdia, e estarmos com Ele por toda a eternidade. Tópico 2, já encerrando, de começo. Só para concluir isso daqui que você está falando, às vezes, por exemplo, a matéria, né, a carne, nosso corpo físico, muitas das vezes ele padece por algo, uma enfermidade, uma dor, porque às vezes, como igual o salmista disse, né, às vezes não confessa o pecado, algo, às vezes a pessoa tem raiva de alguém, e quem às vezes acaba pagando é o nosso corpo físico. A raiva, o ódio, né? Então isso na alma ele vai refletir também no corpo, né? Na matéria, que muitas vezes vem a depressão, a ansiedade, né? Através de muitas vezes disso, da raiva, da mágoa, né? Vai gerando isso. Aqui também diz, ó, Salmos 32. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Olha só que coisa interessante, que o pecado, ele também gera consequências no corpo, né? Se você pensar que você, por exemplo, a pessoa que usa o corpo como prostituição, na verdade, essa pessoa ela não está usando o corpo para afetar a alma. Ela está usando a alma que de alguma forma, direta ou indireta, afeta o corpo. Porque nós só cometemos o pecado com o corpo porque primeiro vem a alma. Primeira resposta para tomar-se uma atitude no ser humano vem da alma. A alma que decide e comete o pecado. E aí, consequentemente, prejudica o corpo. Que o corpo também foi criado para glorificar a Deus. Vamos concluir, né, aqui a lição. Vou pedir para minha esposa ler o último tópico, o tópico 2, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, perseverando o corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas
Quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, foi o que nós acabamos de ler, né? Os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Amém. Então nós entendemos aqui, já concluindo essa lição, que o ser humano ele precisa, para ter esse equilíbrio e saúde, se aproximar de Deus. Porque as consequências, muitas vezes, das doenças são afastamento de Deus. Você vai entender comigo que no livro do Gênesis existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Existiam duas árvores no jardim do Éden, diferenciadas das demais árvores. O mandamento, a ordem que Deus deu para o ser humano, para Adão e para Eva também, vamos colocar os dois aqui, que eles não comessem, não pudessem estar usufruindo da árvore, do fruto, melhor dizendo, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o fruto da árvore da vida era permitido, não era proibido para Adão e Eva e os demais seres viventes que existissem usufruírem, comerem da árvore da vida. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte. Se você for lá no livro do Gênesis, você vai entender que existem essas duas árvores. Aí, pelo fato do ser humano desobedecer a Deus, ouvir a voz do diabo, que é a serpente, né, Satanás, então ele adquire o pecado, e após o pecado você vai ver que ele se sente que está nu, né? Ele não tinha observado isso, ele tinha inocência, e passa a entender melhor, a discernir, né, aquilo que era o bem e o mal. E infelizmente vem o pecado. Você vai entender que aí, a partir daquele momento, há uma divisão, uma separação entre essa árvore da vida, né? Ela está em um lugar, essa árvore da vida. Futuramente, onde vai ser encontrada essa árvore da vida? Ela vai encontrar lá no livro de Apocalipse, no paraíso. É o lugar onde Deus preparou para o ser humano. Na verdade, o Jardim do Éden já era o lugar preparado para o ser humano. Mas por causa do pecado, nós acabamos nos afastando dessa árvore da vida. No livro de Apocalipse você vai entender que essa árvore da vida, ela vai servir para a saúde das nações. Ou seja, quando nós estivermos no paraíso, nós nos alimentaremos dessa árvore da vida, para nós termos saúde. Entenda que após o pecado, né, passou a ter-se as doenças. Deus não queria que nós tivéssemos doenças. E Ele deixou a árvore da vida para nós sermos curados. Porém, através da consciência do ser humano, que ele pecou, nós acabamos sendo separados dessa árvore da vida. E é a consequência desse pecado, como a palavra de Deus também nos fala, nos resulta a morte. E a morte, inclusive, é espiritual. Porque o que adoece, primeiramente, não é o corpo. O que adoece, primeiramente, é a alma. Entenda você que o afastamento de Deus, por mais que você tenha um corpo, vamos dizer assim, bonito, esbelto, né, como muitos falam com seus olhos humanos, né, um corpo bonito, vistoso, a alma muitas vezes, pelo afastamento de Deus, está sendo deteriorada, ela está sendo enferma, ela está sendo doente. E aí ela está alcançando a cada vez mais uma morte espiritual. Né? Não talvez totalmente a morte eterna, porque enquanto a pessoa tiver o fôlego de vida, ela vai morrendo espiritualmente pelo fato de se afastar de Deus, mas quando ela completa esse total afastamento, ela vai ter a morte eterna. E um completo afastamento de Deus na eternidade. E o diabo sabe disso. O diabo quer que o ser humano entenda que o corpo e a alma, o espírito do homem, ela não tem valor para o homem. Por isso que muitas pessoas colocam, por exemplo, animais em primeiro lugar. Porque o diabo tem colocado na mente do ser humano isso. E os animais não podem estar nesse grau de elevação acima do ser humano. E também nós não podemos permitir que o nosso corpo ele seja difamado, que o nosso corpo seja colocado ao bel prazer para denegrir a nossa imagem. Também pode vir enfermidades, não talvez do corpo, mas da alma,
E pode ser que posteriormente também venham enfermidades do corpo, através do pecado, através desse afastamento de Deus. Então procure examinar cada dia a Escritura Sagrada do Senhor e se aproximar de Deus. Essa é a única solução para nós. Não importa se você é rico, se você é pobre, né? O que você tem, o que você deixa de ter. Se aproximar de Deus é a solução para que você possa ter saúde, principalmente da sua alma, e você poder alcançar um dia a vida eterna. Minha esposa gostaria de fazer mais algum comentário? Vou estar lendo só o Efésios aqui, 4, 30, 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda a malícia seja tirada entre vós, de entre vós. Amém. Gostaria de falar mais alguma coisa, minha esposa? Para nós concluirmos? Só concluir mesmo, né, que nós seres humanos existe, né, o corpo, a alma, que é a matéria, né, o corpo e a alma, né, e o espírito. Então que nós viemos não somente cuidar da matéria, né, que é exterior, é isso que nós vemos, né, os olhos veem que o nosso corpo, mas cuidar, né, da nossa alma, cuidar porque é isso que importa, né, para Deus, porque nós não decidimos na nossa vida, né, nem o dia de nascer e nem o dia de morrer. E essa carne aqui é certeza que ela vai para debaixo da terra, né? Mas a nossa alma, ela tem que ser cuidada para voltar para Deus, né? Para ser salva por Deus, né? Ter esse encontro novamente com Deus, né? Porque é isso que importa. Muitas pessoas querem se preocupar somente com o seu exterior, cuidar do seu exterior, mas esquecem de cuidar da sua alma, cuidar da sua salvação. Verdade. Né? Então, que nós venhamos cuidar da nossa salvação. E para você que ainda não conhece a Deus, não aceitou Jesus, não tem muito esse entendimento, tem dúvidas, né? Tem perguntas, que você possa, nós não sabemos tudo, né? Mas nós estamos aqui para poder ajudar nas dúvidas, né? Em que você tiver relação, se quiser conhecer a nossa casa, nós abrimos aqui, irmãos, a nossa casa, o nosso lar mesmo, sem assim, se preocupar com o exterior, né? Nós abrimos a nossa varanda aqui do jeito que ela é, do jeito que ela estava, né? É lógico que tem os reparos, tem os cuidados, mas graças a Deus nós estamos aqui para levar o Evangelho, né? Para que almas venham ser curadas, almas venham perdoar, para serem perdoadas, porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não vamos ser perdoados por Deus. Nós não poderemos ter, no fim das nossas vidas, um encontro com Deus, um descanso, porque aqui nós sofremos na terra. Mas imagina só, você sofrer aqui na terra, você ser revoltado, você não ter bens, né, materiais que às vezes nós queremos. Imagina você depois ainda sofrer muito mais ainda. Imagina depois da sua morte você sofrer muito mais. Você já acha que você já sofre aqui? Imagina depois sem Deus. Então aqui em Deus nós damos conta do sofrimento. Sozinho nós não conseguimos, mas em Deus nós conseguimos vencer as dificuldades, a raiva, a angústia, a depressão, o medo, a tristeza, né? A falta de dinheiro. Em Deus nós conseguimos vencer tudo isso, porque não é fácil, né? Todos nós passamos por lutas, por problemas, dificuldades, enfermidades, mas em Deus nós conseguimos vencer, né? Jesus, quando ele veio dar a vida dele por mim, por você, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele enviaria outro, Consolador. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, né? No momento em que nós achamos que não somos ninguém, mas nós somos a imagem, né, de Cristo. Nós somos a coroação de Deus, né? Então, nós temos valor, né? Às vezes não temos um dinheiro, não temos algo palpável, mas nós temos um valor para Deus. Amém? Então, que você possa buscar em Deus esse refúgio, você possa buscar em Deus a saída, a solução, né? E o caminhar em Deus, porque é dele que vem a solução. Amém. Deus abençoe também a minha esposa por estar aqui presente para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando a vocês que nós atendemos aqui na quarta-feira, às 19h30, né? Nós temos o culto de louvor e adoração. Nós também colocamos no canal Entendimento da Bíblia essas gravações, tanto do culto agora
que estamos iniciando esse estudo bíblico no domingo agora, hoje, né? E na próxima lição nós vamos falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, domingo que vem, tá? Se você quiser fazer o seu pedido de oração, fique à vontade. Se você quiser nos visitar, a gente passa para você o endereço aqui, quarta-feira às 19h30, como foi falado, e também domingo às 9 da manhã nós temos esse ensino bíblico, ou escola bíblica, como você preferir, para aprendermos um pouco da palavra de Deus. Agora nós vamos fazer a oração, né, para que Deus possa estar abençoando cada dia nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, poderoso e soberano, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede na manhã deste dia, deste domingo, Pai, de aprendermos um pouco da Tua palavra, de falarmos sobre aquilo que é a parte material e imaterial, a parte espiritual do ser humano. Que venhamos entender, nos aprofundar a cada dia mais nas Tuas Escrituras Sagradas, sabemos que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, é o Deus que entende muito bem, Pai querido, aquilo que precisa não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. Que isso possa estar também com cada vida que está vendo, ouvindo este vídeo, Pai querido, para que isso possa estar trabalhando nos corações. E aquele que ainda não se achegou a Ti, que venha se achegar, que venha reconhecer o Senhor Jesus como o único, suficiente, Salvador e Senhor da sua vida, para que seja salvo a sua alma, para que o Senhor possa estar fazendo completa, meu Deus Todo-Poderoso, obra na vida desta pessoa. Muito obrigado, nós te agradecemos neste momento, para que a honra e a glória seja manifesta ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por participar, tá bom? Em nome de Jesus.